Imagine por um instante. E se tudo o que você já aprendeu, pensou ou sentiu não estivesse confinado apenas à sua mente? E se existisse uma rede invisível, uma espécie de internet universal, onde todas as ideias, memórias e habilidades, do cada ser vivo, passado, presente e futuro, estivessem armazenadas e acessíveis? Parece pura ficção científica, não é? Coisa de filme. Mas e se eu te dissesse que uma das mentes mais brilhantes da biologia moderna propôs que essa rede não só existe, mas influencia ativamente a sua realidade e o seu aprendizado? Prepare-se para desafiar tudo o que você achava que sabia sobre a mente, a memória e a própria evolução. Aqui no Você Sabia, vamos mergulhar em uma das teorias mais controversas e revolucionárias do século XXI, a do campo morfogenético, uma ideia que sugere que a consciência não é apenas um produto do cérebro, mas uma entidade interconectada, capaz de moldar o mundo ao seu redor. Vamos desvendar experimentos que parecem desafiar a lógica, casos inexplicáveis de aprendizado coletivo e a verdade por trás da intuição e da telepatia. Se você está pronto para expandir sua mente e entender como você pode estar conectado a algo muito maior do que imagina, continue assistindo. O universo nunca mais parecerá o mesmo, comente Ágora. Você já teve uma intuição forte que se confirmou ou aprendeu algo do nada? Gostou? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Parte 1. Além da genética menos o que são os campos morfogenéticos? Para entender a hipótese dos campos morfogenéticos, precisamos primeiro questionar uma premissa fundamental da biologia moderna, a de que toda a informação necessária para a formação de um organismo vivo está contida exclusivamente em seus genes DNA. A biologia tradicional explica a herança de características físicas e comportamentais através da genética. O seu DNA, essa molécula intrincada em formato de dupla hélice, seria o manual de instruções completo para construir você, desde a cor dos seus olhos até a sua predisposição a certas doenças. Mas e se esse manual não fosse o único fator em jogo? E se houvesse uma nuvem de informações invisíveis atuando por trás dos panos? Foi o bioquímico britânico Rupert Sheldrake quem popularizou essa ideia revolucionária na década de 1980. Sheldrake propôs que, além das leis físicas e químicas conhecidas, existem campos morfogenéticos do grego morph, forma, e denassas é igual a criação menos campos invisíveis e imateriais, que contêm informações sobre a forma e o comportamento. Pense neles como modelos ou plantas arquitetônicas que guiam o desenvolvimento de tudo, desde cristais e moléculas, até plantas, animais e até mesmo sociedades, segundo Sheldrake. Esses campos não são feitos de energia ou matéria, como as ondas eletromagnéticas. Eles são campos de informação que se formam e se auto-organizam através de um processo chamado ressonância mórfica. Imagine que a primeira rosa, que surgiu no planeta, criou um campo morfogenético para as rosas. Cada rosa subsequente que nasce, por ressonância, acessa esse campo, o que facilita sua formação e desenvolvimento. Quanto mais rosas nascem, mais forte e mais definido se torna o campo da rosa. Isso se aplica a tudo: a forma de um olho, o padrão de voo de um bando de pássaros, o comportamento de uma espécie, e sim, até mesmo o aprendizado humano. É um conceito radical porque sugere que a memória não está apenas no cérebro. A mente não estaria confinada ao corpo. Existe uma memória coletiva e um campo de informação universal ao qual todos nós estamos sintonizados. Parte 2. A ressonância mórfica menos como a informação é compartilhada. A chave para entender os campos morfogenéticos é o conceito de ressonância mórfica. É o mecanismo através do qual os campos se formam e através do qual os sistemas individuais acessam as informações desses campos. Pense novamente na taça de cristal. Quando você toca uma nota na frequência de ressonância da taça, ela vibra. Da mesma forma, sistemas com estruturas ou padrões de atividade semelhantes, como duas rosas ou dois cérebros humanos, ressoam uns com os outros, trocando informações através do campo morfogenético. Isso significa que, se um grupo de pessoas aprende uma nova habilidade ou resolve um problema complexo em um lugar, fica ligeiramente mais fácil para outras pessoas aprenderem a mesma habilidade ou resolverem o mesmo problema em outro lugar. Mesmo sem qualquer contato físico ou comunicação convencional, é como se a informação estivesse sendo baixada de uma nuvem coletiva de aprendizado. Sheldrake cita diversos exemplos e experimentos aliguns, controversos. Outros intrigantes para ilustrar a ressonância mórfica. O centésimo macaco. Este é um dos exemplos mais famosos.
A história, embora com variações e algumas simplificações em sua popularização, descreve macacos em uma ilha que aprenderam a lavar batatas antes de comê-las. Uma vez que um número crítico de macacos, o 100º macaco, aprendeu essa habilidade, macacos em outras ilhas distantes, sem contato direto, começaram a lavar suas batatas também. Para Sheldrake, isso seria um exemplo de ressonância mórfica, onde o campo do comportamento lavar batatas se fortaleceu e se tornou acessível a outros. Aceleração do aprendizado em laboratório, experimentos onde animais como ratos aprendem a navegar em labirintos. A cada geração sucessiva, os ratos aprendem o labirinto mais rápido, mesmo que não sejam descendentes dos ratos anteriores. Isso sugere que o aprendizado da habilidade não está apenas nos genes, mas é transmitido e armazenado em um campo, que os novos ratos acessam. Percepção extrasensorial PIS. Sheldrake sugere que fenômenos como telepatia, a capacidade de ler mentes ou transmitir pensamentos, intuir forte saber algo, sem ter adquirido a informação logicamente, e premonição podem ser explicados pela ressonância mórfica. Nossas mentes estariam sintonizadas com um campo de informação que vai além dos 5 sentidos. Pensa na mãe que sabe que algo está errado com um filho distante. Ou na sensação de ser observado. Para Sheldrake, a ressonância mórfica não anula a genética, mas a complementa. A genética forneceria o hardware, o cérebro, os órgãos, enquanto os campos morfogenéticos seriam o software. Os padrões de organização e comportamento que moldam esse hardware. Parte 3. O cérebro como antena e a internet universal. Da consciência. Se os campos morfogenéticos são essa internet universal de informações, como o nosso cérebro se encaixa nisso? A hipótese sugere que o cérebro não é um mero produtor de consciência, mas sim uma antena ou um receptor que sintoniza e traduz as informações desses campos. Imagine seu cérebro não como um computador que armazena todos os dados, mas como um rádio que sintoniza diferentes estações. As estações seriam os campos morfogenéticos, contendo informações sobre tudo, formas do plantes, instintos de animais, padrões de pensamento humano. Isso explicaria, por exemplo, que bebês humanos nascem com a capacidade inata de reconhecer rostos humanos, ou por que pássaros migratórios sabem para onde ir sem nunca terem sido ensinados. Essa informação estaria no campo morfogenético da espécie. A ideia do cérebro como antena tem implicações profundas para nossa compreensão da memória, aprendizado e criatividade. Memória coletiva. Nossas memórias não seriam apenas arquivadas, elas também estariam acessíveis a um campo coletivo. Isso poderia explicar por que, às vezes, temos acesso a memórias ou conhecimentos que parecem não ter sido adquiridos individualmente, ou porque certas ideias surgem simultaneamente em mentes diferentes ao redor do mundo. Aprendizado acelerado. Se um grande número de pessoas aprende uma nova linguagem ou habilidade, o campo morfogenético correspondente se fortalece, tornando mais fácil para os próximos aprendizes absorverem essa mesma informação. Isso poderia explicar a aceleração do desenvolvimento tecnológico e científico ao longo da história. Não é apenas sobre a acumulação de conhecimento, mas sobre a facilidade de acesso a esse conhecimento no banco de dados universal, criatividade e intuição. Artistas, cientistas e inventores muitas vezes relatam ter insights ou flashes de ideias geniais que parecem vir do nada. Para a hipótese morfogenética, essas seriam momentos de sintonização profunda com o campo de informação, acessando soluções e inspirações que já existem na mente universal. Se essa teoria for verdadeira, a consciência transcende o indivíduo. Não somos ilhas isoladas de pensamento, mas nós em uma vasta rede, interconectada de mentes e informações. Parte 4. Evidências e debates. O que a ciência diz e não diz. Narrador. É importante ressaltar que a hipótese dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake é amplamente considerada controversa pela ciência mainstream. A maioria dos cientistas ortodoxos a vê como especulativa, pseudocientífica, ou simplesmente carente de provas empíricas, rigorosas e replicáveis. Os principais pontos de crítica incluem falta de mecanismo físico. A ciência exige um mecanismo físico e mensurável para explicar fenômenos. Sheldrake propõe que os campos morfogenéticos não são energéticos nem materiais, o que os torna difíceis de detectar ou medir com os instrumentos atuais. Isso leva a acusações de que a teoria não é falseável, não pode ser provada. Falsa, o que a tornaria não científica. Dificuldade de replicação. Muitos dos experimentos citados por Sheldrake, como o do 100º macaco, são difíceis de replicar em condições controladas de laboratório, ou suas evidências são consideradas anedóticas e sujeitas a outras explicações,
como a simples difusão de informação por contato ou imitação. Complexidade da biologia. Críticos argumentam que a genética e epigenética, modificações na expressão gênica, já são suficientemente complexas para explicar a maioria dos fenômenos de forma e comportamento, sem a necessidade de um campo misterioso. No entanto, Sheldrake e seus defensores argumentam que o ceticismo é parte da resistência a novas ideias que desafiam paradigmas estabelecidos. Eles apontam para experimentos com memória e aprendizado. Sheldrake conduziu experimentos onde pessoas recebiam textos em línguas desconhecidas e era mais fácil para elas traduzir. Textos que já haviam sido traduzidos por muitas outras pessoas, anteriormente mesmo que elas não tivessem acesso às traduções. Isso sugere uma espécie de memória coletiva, facilitando o processo sentido de ser observado. Experimentos sobre a sensação de estar sendo observado foram conduzidos, com resultados que, embora pequenos, sugerem uma percepção além dos sentidos conhecidos. Preconceito acadêmico. Sheldrake argumenta que há um preconceito na academia contra teorias que se afastam do materialismo e do reducionismo, embora ainda não haja um consenso científico. A hipótese dos campos morfogenéticos continua a ser um campo de debate fascinante, especialmente em áreas como a física quântica, que já nos mostra que a realidade é muito mais estranha do que a nossa percepção diária. A ideia de que estamos conectados em um nível fundamental é algo que muitos cientistas e pensadores estão começando a reexaminar. Parte 5. A Internet Universal e sua vida diária, menos implicações práticas, independentemente de a ciência, mainstream, aceitar ou não os campos morfogenéticos. A ideia de que somos parte de uma Internet universal de informações tem implicações profundas e práticas para a sua vida diária. Se sua mente é uma antena, então, você é parte de uma rede, seus pensamentos, emoções e ações não são isolados, eles contribuem para o campo coletivo da humanidade. Da mesma forma, você pode estar sintonizando-se com os padrões de pensamento dominantes ao seu redor. Isso reforça a importância de cultivar pensamentos positivos e contribuir para um campo de ideias benéficas. O poder da intuição e do sentimento. Somos conectados. A intuição pode ser o nosso receptor interno, captando informações do campo. Aprender a confiar nos seus instintos, naqueles flashes de conhecimento ou pressentimentos, pode ser uma forma de acessar essa rede. Aprendizado acelerado e habilidades compartilhadas. Se você está aprendendo algo novo, ou desenvolvendo uma nova habilidade, pode estar acessando um campo morfogenético já estabelecido por outros. Isso pode explicar por que, às vezes, o aprendizado de algo que parecia difícil de repente se torna fácil, como se o caminho já estivesse aberto. A coerência coletiva. Se um grupo de pessoas se concentra em um objetivo comum, paz, soluções, a ressonância mórfica pode amplificar esse foco, tornando mais fácil para que a solução, ou o resultado, se manifeste. Isso é a base de muitas práticas de meditação em grupo e oração, a origem de novas ideias. As grandes ideias que surgem em diferentes partes do mundo ao mesmo tempo podem não ser coincidências, mas sim momentos em que o campo morfogenético para aquela ideia se tornou forte o suficiente para ser baixado por múltiplas antenas humanas. A hipótese dos campos morfogenéticos nos convida a uma visão expandida de quem somos e de como funcionamos no universo. Ela sugere que somos muito mais do que a soma de nossos genes e nossas experiências individuais. Somos parte de algo maior, um oceano de informações e formas que nos influencia e que podemos, por sua vez, influenciar. A ideia de que nossa mente está conectada a uma internet universal do Infermax, o campo morfogenético, é uma das mais audaciosas e instigantes da ciência e da filosofia. Embora ainda seja objeto de intenso debate, ela nos oferece uma lente poderosa para reexaminar fenômenos como a intuição, o aprendizado acelerado e até mesmo a origem de novas ideias. Seja você um cético rigoroso ou um buscador da verdade. A hipótese de Sheldrake nos desafia a pensar além dos limites do conhecido e a considerar a possibilidade de que o universo e a nossa mente são muito mais interconectados e misteriosos do que jamais imaginamos. O silêncio da noite, o brilho de uma ideia, a intuição que salva menos, tudo isso pode ser um sussurro da grande rede invisível. E agora, eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre os campos morfogenéticos?
Você já sentiu essa conexão invisível na sua vida? Comente abaixo suas experiências e percepções. Vamos desvendar juntos os mistérios da mente e da realidade. Se este vídeo abriu sua mente para novas possibilidades, sei ao teifes, questionar o que é real e o que é possível, Daxulak Agora. Isso é crucial para que essa teoria fascinante alcance mais mentes curiosas, como a sua. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que amam ciência, espiritualidade, autoconhecimento e as grandes perguntas da existência. E o mais importante, inscreva-se no canal Você Sabia e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas explorações sobre os limites da mente, os segredos do universo e as verdades que podem mudar sua realidade. Sua jornada de descobertas continua aqui. Sua mente é mais poderosa do que você pensa. Conecte-se.